Por modo de que é tão difícil governar? Por que é tão difícil implementar mudanças em nosso país? Salve, salve, moçada do Democracia Pura! No presidencialismo brasileiro, quem controla a maior parte das ações é o chefe do executivo. O presidente, o governador ou o prefeito. Mas essa galera, para tentar mudar a realidade do país, precisa propor políticas públicas que são efetivadas normalmente por meio de leis. E essas leis são controladas por outra casa, pelo legislativo, um outro poder, que é composto por nossos senadores, deputados e vereadores. Resumindo, ninguém governa sozinho. O executivo precisa do legislativo para tentar propor alguma coisa, para mudar alguma situação. Buscando este entendimento entre as casas, vivenciamos até as últimas eleições o presidencialismo de coalizão, que basicamente o chefe do executivo distribui para alguns partidos do legislativo alguns ministérios em troca de apoio. Eu te dou um ministério ou uma secretaria e em troca você apoia as minhas políticas públicas. Daí que surgiu o famoso Centrão. Entre os partidos, nós temos os de esquerda, que prezam pela igualdade entre as pessoas, e os de direita, que prezam pela liberdade do indivíduo. E nós temos uma zona central. Esta zona central, normalmente, é a maioria do parlamento. E o executivo tenta abocanhar essa zona central para aprovar as políticas públicas e as leis. Mas o problema é que no Brasil a corrupção sempre esteve adentrada neste acordo para a governança do país. Os partidos do Centrão que aceitavam entrar no governo em troca de apoio para a aprovação das leis e políticas públicas normalmente indicavam nomes para os ministérios e secretarias que iriam surrupiar dinheiro público e injetar novamente nos partidos para financiar uma campanha eleitoral mais cara. Resumindo, os partidos não indicavam nomes técnicos que iriam melhorar a qualidade das políticas públicas. Eles indicavam nomes que iriam surrupiar um dinheirinho, injetando um pouco de dinheiro nos partidos, aumentando a possibilidade de reeleição dos próprios políticos, pois com mais grana você consegue fazer uma maior campanha e com mais chances de vitória. Obviamente, uma parte do dinheirinho ia para os partidos e outra parte do dinheirinho ia para o bolso dos políticos. Este é o famoso toma lá da cá, que garantiu entendimento entre os poderes para que haja uma aprovação de políticas públicas, mas que ao mesmo tempo abria brecha para a corrupção generalizada. Estes acordos e escusos muitas vezes eram realizados antes mesmo das eleições. Se você me apoiar, eu te dou um ministério. Mas nas últimas eleições vimos pela primeira vez uma ruptura deste modelo político. O governador Zema não aceitou a indicação destes partidos para as suas secretarias. Ele selecionou seus secretários, por exemplo, secretário de Educação, secretário de Saúde, por meio de processo seletivo. Uma empresa terceirizada escolheu pessoas que são capazes para coordenar as políticas públicas e entregar para o cidadão com a melhor qualidade possível. O presidente Bolsonaro inicialmente também fez a ruptura deste modelo. Ele não aceitou a indicação pelo parlamento de seus ministros. Mas ao contrário do Zema, que escolheu com critério técnico, ele acabou escolhendo os seus ministros com critério ideológico. Escolheu os ministros que pensam como ele. Não necessariamente os ministros do Bolsonaro são capazes de coordenar uma estrutura governamental imensa e entregar a melhor qualidade para o cidadão, mas eles também não são indicados do parlamento. Resumindo, o Zema escolheu nomes técnicos capazes de gerenciar a imensa estrutura governamental criada. Já o Bolsonaro se baseou na ideologia, em pessoas que acreditam na escola sem partido, que odeiam as minorias, como ele diz que odeia, e escolheu ideologicamente cada um de seus ministros.
Então, não necessariamente os ministros de Bolsonaro são capazes de coordenar essa imensa estrutura governamental criada para entregar serviços públicos ao cidadão. Mas estes ministros também não foram indicados pelo parlamento. E qual a vantagem desta ruptura do executivo com o parlamento? O executivo passa a ter um maior controle sobre a máquina pública, sobre os seus funcionários, sobre a governança. Mas como desvantagem, o executivo não consegue ter maioria no legislativo. Ele não consegue aprovar políticas públicas. Tanto o governo Zema quanto o Bolsonaro têm imensas dificuldades de aprovar as políticas que podem mudar o Brasil, porque eles não têm maioria no parlamento. Existe uma chance enorme de serem governos que não vão conseguir andar para frente. Hoje apresentei para vocês dois modelos: o presidencialismo de coalizão, que consegue ter um bom fluxo entre o executivo e o legislativo para a aprovação das leis, mas em que o executivo perde o controle sobre a sua máquina, que pode ser utilizado para a corrupção. E a ruptura deste modelo, que faz com que o executivo tenha maior controle sobre a máquina, dificultando casos de corrupção, mas com que faz que seja difícil esse diálogo com o parlamento, dificultando a aprovação de leis que poderiam melhorar a sociedade. E aí, Molusco, qual é o melhor desses dois modelos, já que ambos têm virtudes e defeitos? Para mim, o ideal seria o meio termo destes dois modelos. Se eu fosse governante, implementaria um novo modelo que eu desenvolvi, baseado em uma das mais antigas instituições da sociedade, o casamento. Por que não tratarmos nossos ministérios e secretarias tanto com o aspecto político, que é essa conversa com o parlamento e com a imprensa, e com o aspecto técnico, que é essa conversa para baixo, que é a parte de gestão. A minha proposta ousada seria a indicação de duas figuras para os ministérios: uma política, escolhida pelos partidos, e uma técnica, escolhida por suas qualidades de gestão e conhecimento do assunto. A figura política seria responsável por esta interlocução com o parlamento e por aparecer para a imprensa, dar entrevista. Afinal, este político quer projeção para voos maiores. E a outra figura, a figura técnica, não seria indicada pelo parlamento, mas por uma terceira organização, especialista em recrutamento e seleção. Ela selecionaria uma pessoa capaz de gerenciar a estrutura para baixo, com conhecimentos técnicos e de gestão. Essas duas figuras, tanto a política quanto a técnica, que estariam no topo dos ministérios e das organizações, funcionariam como um casamento. Se houvesse alguma ruptura de qualquer uma das partes, tchau para os dois. Selecionaremos outras duas pessoas, uma política e uma técnica, para tocar as políticas públicas. Desta forma, ambos têm que se entender. Se o técnico desconfiar que está havendo desvios de recursos, ele pode simplesmente dar tchau para ele e para o político. E se o político não estiver satisfeito com o trabalho técnico, ele também pode dar tchau para ele e para o técnico. Mas, obviamente, para implementar esta política que eu mesmo inventei, eu teria que alçar voos maiores. Hoje estou no início da minha carreira política. Meu nome é Lucas Molusco, elaborei 11 propostas por Nova Lima e meu número é 1101.